O nome de Deus seja louvado. Vamos, com a ajuda de Deus, ler a palavra que se encontra no livro do profeta Joel, no capítulo 2 do profeta Joel. Começa assim: tocai a buzina em Sião, e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. O seu parecer é como o parecer de cavalos, e correrão como cavaleiros. Como o estrondo de carros sobre os cumes dos montes, irão eles saltando. Como o ruído da chama de fogo que consome a pragana, como um povo poderoso, ordenado para o combate. Diante dele temerão os povos, todos os rostos são como a tisnadura da panela. Como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros, e irá cada um nos seus caminhos, e não se desviarão da sua fileira. Ninguém apertará a seu irmão, irá cada um pelo seu carreiro, sobre a mesma espada se arremessarão, e não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão as casas, pelas janelas entrarão como ladrão. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá sofrer? Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, agora os conselhos para nós, para todos vocês: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. E rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor terá zelo da sua terra e compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo e o mosto e o óleo, e deles serei fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. E aquele que é do norte farei partir para longe de vós, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro,
e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia no primeiro mês. Então vamos ficar até o versículo 23, mas você poderá continuar a leitura e meditar sobre esta palavra. Esta palavra começa dizendo: tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto, o juízo do Senhor. Então, estamos tocando a buzina. A palavra está chegando até você, a trombeta está soando, a trombeta do Evangelho da salvação de Jesus Cristo. E o Senhor diz aqui que dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Então o povo é muito grande, é uma quantidade imensa, são bilhões de moradores na terra, passa de 7 bilhões na nossa era, de pessoas sobre a face da terra. Então, se contar todas as gerações passadas, quantos moradores já pisaram sobre esta terra? E o Senhor manda esta exortação para você, você que está assistindo neste momento, está ouvindo a palavra de Deus. O Senhor diz fala que o dia do Senhor virá, o dia do Senhor virá com juízo, e o Senhor separará para si aqueles que lhe são queridos, aquele que lhe é querido, aquele que faz a vontade de Deus, que vive na terra pelo Evangelho, pela palavra de Deus. Aqui vamos ver que o Senhor fala de todo o juízo, e vai haver esse juízo. O Senhor aparecerá em glória no céu, e todo olho verá, e todos atrairei a mim, diz o Senhor. Todos serão atraídos na aparição dele, e ali seremos julgados pelo que tivermos feito nesta vida. Se aqueles que obedecem ao Evangelho e servem a Deus pela palavra de Deus, serão separados à direita do Senhor para a vida eterna, para entrar na sua glória. E o Senhor dirá: vinde benditos de meu Pai, no pouco foste fiel, no muito te colocarei. Entra para o gozo do seu Senhor. Mas aqueles que fizerem descaso da pregação da palavra de Deus, ficarão à esquerda, porque o Senhor diz que vai separar à sua direita as suas ovelhas e os bodes à sua esquerda, ou seja, aqueles que desagradam a Deus na sua vivência, que vivem sobre a terra como animais, que não fazem a vontade de Deus, que animais irracionais, porque Deus deu a razão para nós, a racionalidade, onde raciocinamos e temos a capacidade de discernir, saber o que é certo e errado. Isto se chama racionalidade. Você pensa e você analisa aquilo que é certo e errado. E aqueles que praticam o erro sabem que estão praticando o erro e não terão desculpa naquele dia do Senhor. O Senhor nos orienta, nos alerta e manda a sua palavra. O Senhor primeiro comunica, o Senhor avisa, o Senhor não pega ninguém desprevenido, de surpresa. Ninguém poderá dizer: ah, Senhor, eu não sabia, porque todos terão ouvido falar da palavra de Deus, todos terão
de alguma forma ouvido, de alguma maneira, por alguém, por algum canal, a pessoa saberá que existe um povo crente na terra, um povo que anuncia a palavra de Deus, um povo que diz que o Senhor virá e que haverá vida eterna para aqueles que obedecerem a Deus, mas um castigo eterno para os desobedientes, para aqueles que fazem descaso, para aqueles que não creem na palavra de Deus. E falamos, não cansamos de repetir, porque é edificação para vós, quando repetimos as mesmas coisas, como Paulo disse, não me canso de falar as mesmas coisas, porque é edificação para vós, é um alerta, porque o Senhor Jesus deu ordem aos seus apóstolos e discípulos, e essa ordem também é para nós. Ide por toda a terra e anunciai o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então creia, esta palavra diz aqui assim, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, a partir do versículo 12, do capítulo 2 de Joel, do profeta Joel, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Então converta-se a Deus, deixe do seu mau caminho, deixe do caminho fora da palavra de Deus, se você anda fora dos preceitos de Deus, deixe esse caminho imediatamente e venha, entre nas fileiras do Senhor Jesus Cristo, daqueles que servem a Deus, venha servir, louvar e glorificar a Deus com alegria. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto, lá do íntimo do seu coração, da sua alma, converta-se a Deus e diga, Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa meus pecados, ensina-me, mostra, Senhor, o teu caminho para mim, abra minha mente, esclarece-me, Senhor, na tua palavra, e rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque se você ler no Velho Testamento, eles rasgavam os seus vestidos quando se arrependiam e buscavam a misericórdia de Deus, eles se ajoelhavam em cinza no chão, colocavam a cinza sobre a sua cabeça em sinal de humilhação e de voltar ao pó da terra, a cinza, e rasgavam os seus vestidos. Vocês vão ver em muitas passagens que Davi, por exemplo, rasgou os seus vestidos e se humilhou, se prostrou, pôs a sua cabeça no chão e cinza sobre a sua cabeça, em sacos, em trapos. Eles se ajoelhavam e se prostravam sobre trapos, sobre sacos, como hoje conhecemos, um saco de estopa, um saco de carga, um trapo velho. Então, e aqui o Senhor diz que o Senhor quer que você rasgue o seu coração e não os seus vestidos e se converta ao Senhor vosso Deus. Por quê? Porque Ele é misericordioso, não importa como você anda, o que você tenha feito de pecado e de negrura das trevas, mas se você se converter, o Senhor é misericordioso para te perdoar e para você ser lavado pelas águas do batismo e ser uma nova pessoa, uma nova criatura para servir a Deus em espírito e em verdade. Glória a Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em beneficência e se arrepende do mal. Então tudo aquilo que o Senhor diz que ia fazer, o castigo eterno, aquele mal todo, se você se converter, você escapa de tudo isso, porque o Senhor é fiel em tudo que fala, tudo vai acontecer a seu tempo, mas se você se arrepender das suas más obras e vier servir a Deus e ser batizado, você será salvo, os seus pecados não serão lembrados mais. Então, quem sabe se voltará e se arrependerá. Então se arrependa e busque ao Senhor nosso Deus. Ficamos com essa palavra em Joel capítulo 2. Tocai a buzina. E estamos tocando
e a trombeta está soando para você. Deus seja louvado. Amém.